Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima. gentileza de nos acomodar para acolher a presença de cada um de vocês. Vocês que também rezam conosco por meio do Facebook da paróquia. Que bom que você veio, mas eu preciso perguntar: o que você veio fazer aqui? E alguém pode dizer: eu vim buscar a paz, eu preciso de um consolo. Quando a gente sai da nossa casa, e a missa, a celebração da palavra, o momento de oração em comunidade, tem que começar lá em casa. Quando eu estou ali me preparando, tomando meu banho, vestindo a roupa, então eu já devo estar em espírito de oração, em estado de oração. E eu tenho que ter claro o que é que me traz para a igreja. O que me traz para a igreja deve ser o quê? O desejo de agradar a Deus, o desejo de santidade. Então, se eu conheço a mim mesmo e conheço também a graça de Deus, eu vou entender que eu venho ao templo para me aproximar ainda mais de Deus e de acolher o que? As promessas que Ele tem para mim e para a minha família. É aquilo que no próprio Evangelho Jesus nos convida a crer. Cristo ressuscitado dos mortos agora vai retornar ao Pai, porque Ele e o Pai são um, mas Ele não nos abandona nunca. Inclusive Ele diz à sua igreja: olha, estou indo preparar-vos um lugar e eu voltarei para levar vocês comigo. E a nossa vida deve estar pautada nas promessas dele. Então, se eu creio nele, se eu creio no céu, se eu creio na vida eterna e creio na igreja, então eu venho para a igreja para aprender a ser mais de Deus. E eu iniciei com essa pergunta porque essa semana agora o padre do Rio de Janeiro, na missa, e ele falava da ação do demônio para destruir as famílias. Inclusive ele falou nessa perspectiva de que as pessoas querem transformar o pensamento da igreja, dizendo que qualquer relação torna-se família, por exemplo. E ele falava da situação homoafetiva. E aí no outro dia chegou um processo, porque na missa lá estava um ator da Globo, que é homossexual, estava com um companheiro dele. O que é que você vem para a igreja? Escutar a palavra de Deus? Escutar os ensinamentos da igreja? Ou você veio porque não tinha o que fazer? Ou veio na perspectiva, sei lá, de encontrar um consolo? O consolo para a nossa alma é fazer a vontade de Deus. No dia que a igreja pautar a sua pregação pela palmatória do mundo, pela régua do mundo, acabou a profecia. Domingo, passado à noite, aqui na missa, eu dizia: só existe uma igreja deixada por Jesus Cristo, e a igreja alicerçada nos apóstolos, ou seja, a igreja católica. Teve uma pessoa que se levantou e foi embora. Ela queria que eu dissesse o que aqui? Olha, toda religião salva, toda religião é boa, pode ir para onde você quiser, Deus está contigo, inclusive até adorando a Satanás, porque infelizmente esse movimento, sabe, no início do século passado, não era uma coisa atual não, começaram a se disseminar, inclusive em Aracaju, uma igreja de Satanás. Mas naquela época, um frei capuchinho, chamou o povo da paróquia: bora lá, todo mundo com seu martelinho, as senhoras do apostolado lá com seu martelinho, e derrubaram, botaram no chão a igreja de Satanás. E eles foram embora. Hoje em dia, não, alto lá, ele tem direito de adorar até Satanás que ele queira. Entenderam o absurdo para onde a humanidade está caminhando? Os pais não trazem mais seus filhos à catequese, mas inclusive nos Estados Unidos já tem até a catequese de Satanás, né? As criancinhas lá vestidas de bruxinhas e por aí vai. O que é que você veio fazer? Se você veio escutar a verdade, por favor,
para permitir que a verdade te sangre por dentro, te transforme e te salve. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que lá nessa catequese que Jesus está dizendo aos seus discípulos, porque para nós hoje é fácil acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. Porque existem séculos que a igreja está nos ensinando isso. Mas naquela perspectiva que eles não quiseram, e eu até admito, e deveria ser difícil acolher, que Jesus é Deus. Jesus está o tempo todo ali, de forma mansa, mas também de forma exigente, catequizando: olha, eu e o Pai somos um. E se vocês não creem nas minhas palavras, como é que eu estaria realizando tantas obras se o Pai não estivesse aqui? E se Ele, o Pai e o Espírito são um, é esta igreja que Ele mesmo deixou para nos ensinar essa revelação. Por isso mesmo que a leitura vai nos falar o quê? Ele é a pedra angular, e sem Cristo não existe igreja. Mas nós também, mesmo em nossas limitações, nas nossas misérias, nós somos chamados a fazer parte desta igreja. Nós somos chamados a sermos o que também? Pedras nesta construção. Mas como é que eu vou fazer parte da igreja se eu não a conheço? Como é que eu vou ser uma pedra de construção se eu não anuncio a revelação dada por meio da igreja? Ontem eu falava lá na comunidade da Vila Velha, eu já me deparei com a situação de uma criatura, 30 anos na igreja, só um exemplo que vocês possam entender. Participa de todas as missas, está em pastoral movimento, e uma pessoa me disse assim: padre, isso você sabia que fulano? Ela não é dizimista. Eu não estou acreditando nisso não. Porque o dízimo é uma expressão de adesão. O dízimo é uma expressão de fé. Se você chegou aqui, é sua primeira vez na igreja católica, ninguém aqui vai me empurrar, agora pode ser dizimista. Não. Deve ser uma adesão do seu coração. Agora você está 30, 40 anos na igreja, e ela disse assim: não, e o pior, que ela estava conversando comigo, e eu disse que eu era dizimista, e ela estava tentando fazer na minha cabeça para deixar de ser dizimista. Como é que uma pessoa dessa diz que faz parte da igreja? Como é que uma pessoa dessa quer ter uma vida edificada em Deus? É o pior tipo de fiel, porque ele é infiel e ele não deixa quem está dentro entrar para a igreja, e quem está aqui dentro ele bota para fora. O convite que a palavra de Deus nos faz é: seja fiel. Fiel à revelação de Deus, fiel a esta igreja, que foi esta igreja que Ele deixou para nos transmitir o que? A sua graça e os seus ensinamentos. Repito, nós estamos vivenciando o Estado laico. Você é livre para ser candomblé, ser espírita, você é livre para ser protestante, você é livre, inclusive, para não crer, e você é livre, inclusive, até para adorar a Satanás, caso você deseje. Mas querer dizer à igreja que a igreja tem que achar que isso é certo, negativo. Então, quando você vier para a igreja, venha para aprender a vontade de Deus, e Ele nos fala por meio da Santa Igreja. Não é o achismo do padre, não é o achismo do bispo, não é o achismo do catequista. É a verdade revelada que nos é dada por meio da Santa Igreja Católica. E Cristo ainda diz assim: quem aderir à fé, quem se unir a mim e ao Pai, vai fazer coisas maiores do que eu tenho feito. E a vida toda eu podia estudar a palavra, me deparava com isso e ficava assim: mas isso é impossível. Como é que a gente vai fazer coisas maiores que Jesus Cristo? E hoje, pela graça de Deus, eu consigo entender. Jesus não atravessou o oceano para chegar aqui e batizar você, o seu filho. Quem fez isso? A igreja. Então Cristo está dizendo: faça parte desta igreja e você vai ver coisas grandiosas acontecendo, inclusive por meio de vossas mãos pecadoras. Mas ninguém aqui se atreva a acreditar que a gente poderia fazer qualquer coisa sem Cristo. Ele está aqui. É Ele que nos conduz.
É o Espírito Santo que faz acontecer o quê? O reino de Deus. Então, por favor, fiel católico, peça ao Espírito Santo de Deus a graça de se tornar verdadeiramente o quê? Fiel. Apesar das nossas misérias, repito, apesar das nossas transgressões, que a gente possa ter consciência de quem nós somos e quem Deus é, e quem a igreja é e representa. Porque a igreja católica, ela não é um aglomerado de pessoas que se reúnem num dia de domingo simplesmente para partilhar suas histórias e suas vidas. Não. Aqui está acontecendo o mistério da salvação por meio desta sagrada liturgia. Então, que nós possamos respeitar a liberdade do outro, mas acima disso, que nós possamos respeitar a Deus e a sua igreja. Assim seja.